Fala aí, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Estamos aqui para o nosso primeiro podcast, nossa primeira videoaula sobre a química orgânica, tá? Essa aqui vai ser a ferramenta que eu vou levar a explicação do conteúdo da matéria até vocês via portal plural, tá bom? Bem, nesse primeiro podcast aqui, eu vou fazer uma breve retomada, tá, de alguns conteúdos que a gente já viu na aula presencial, tá bom? Sobre função orgânica e nomenclatura, tá bom? É de extrema importância que você tenha em sua mão a tabela de prefixos e infixos da nomenclatura orgânica. Se você não tiver, pause esse vídeo, pega o seu caderninho ou pega esse material que eu enviei em PowerPoint. A última página dele tem a tabela de prefixos e infixos, tá bom? É importante que tenha essa tabela para poder você entender o que eu vou falar aqui na aula hoje, tá bom? Então vamos lá. Na nossa última aula presencial, eu falei que as moléculas orgânicas elas foram divididas em grupos, tá? Divididas em blocos em grupo. Cada grupo de moléculas orgânicas ficou conhecido como função orgânica, tá? Então, função orgânica é um conjunto de moléculas orgânicas. Para poder eu agrupar essas moléculas, eu preciso de um critério. Qual foi o critério que a química adotou? Dentro de cada função orgânica, as moléculas vão ter um grupo de átomos que vão se repetir. Então, dentro de uma função orgânica, todas as moléculas vão ter um grupo de átomos que se repete entre elas, um grupo de átomos igual. Esse grupo de átomos que se repete, a gente chama de grupo funcional. Tá bom? O grupo funcional é o grupo de átomos que vai caracterizar as funções orgânicas. Perfeito? Bem, sem perder tempo, a gente entra na primeira função orgânica, que é a função dos hidrocarbonetos. É a função orgânica mais simples que tem. Não menos importante, apenas mais simples, tá bom? Olha aqui, hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Carbono, tá bom? Hidrocarbonetos são moléculas que só têm carbono e hidrogênio, tá bom? Só tem carbono e hidrogênio. Importante também, hidrocarbonetos não têm grupos funcionais. É a única função orgânica que não vai ter grupo funcional, tá bom? Isso, obviamente, não deixa os hidrocarbonetos com menor importância. Eles são muito importantes, tá? Mesmo não tendo grupo funcional. E a sua nomenclatura vai ter a terminação O, tá? O sufixo, a terminação dos hidrocarbonetos é a letra O. Perfeito? Aqui embaixo, algumas aplicações dos hidrocarbonetos, a parafina, a gasolina, hidrocarboneto, o metano, gás natural veicular, hidrocarboneto, propano e butano, constituintes do gás de cozinha, também são moléculas orgânicas, tá bom? Pois bem, os hidrocarbonetos, apesar de só possuírem carbono e hidrogênio, também é uma classe extremamente numerosa de compostos. Então, a gente vai dividir a função hidrocarboneto em classes. E cada classe a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Então, vou puxar aqui, ó. A primeira classe dos hidrocarbonetos é a classe dos alcanos ou parafinas, tá bom? Essa classe aqui a gente viu na sala de aula, vou retomar aqui para poder refrescar a memória dos 6, tá bom? Então, vamos lá. Alcanos ou parafinas. Lembrando que parafina vem do latim, significa pouca afinidade, baixa reatividade, tá bom? Baixa reatividade. Eles são pouco reativos, realizam poucas reações orgânicas. A principal reação orgânica dos alcanos é a combustão, é a queima. É por isso que muitos alcanos são utilizados como combustíveis.
o gás natural veicular, a gasolina, propano e butano, que é o gás de cozinha. Fechou? Bem, aqui embaixo tem alguns exemplos de alcanos. Vamos dar nomes a eles, tá? Vamos aqui refrescar o que a gente já aprendeu sobre nomenclatura. Vamos lá. Lembrando que se você não tiver com a tabelinha de prefixos e infixos, pause o vídeo e pegue porque é importante, tá bom? Olha aqui a primeira molequinha, CH4. Lembra, a nomenclatura de compostos orgânicos é definida por um prefixo, infixo e pelo sufixo. O prefixo ele é determinado pela quantidade de átomos de carbono. Aqui eu tenho apenas um carbono. Quando eu tenho apenas um carbono, o meu prefixo é um met. Só você olhar aí na sua tabelinha. É um met. Desculpa o garrancho, eu não tenho muita afinidade com essa ferramenta, tá bom? Desculpa, tio Lelê. O infixo, ele depende do tipo de ligação entre carbonos. Se for tudo simples, o infixo é o an. Tiver uma dupla, o infixo é o en. Tiver uma tripla ligação, o infixo é o in, in. Só tem ligação do tipo simples aqui. Então, o nosso infixo é o an. É o an. Tá bom? Sufixo, eu olhei a função orgânica. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto termina com O. Então, aqui é a molequinha do metano. Ó, a mágica acontecendo aqui. Ok? Olha a molequinha de baixo. Prefixo. Eu olho a quantidade de carbonos. Ela tem um, ó, um. Lembra que cada vértice é um carbono. 2, 3. Prefixo para 3 carbonos é o prop. Só você olhar na sua tabelinha aí. Infixo. Eu olho o tipo de ligação entre carbonos. Entre carbonos, só tem ligação do tipo simples. Ó. Simples, simples. O infixo para simples ligação é o an. Quando tudo for simples, entre carbonos, o infixo é o an. Só tem carbono e hidrogênio, terminação é o O, sufixo é o. É a molequinha do propano, tá bom? Molequinha do propano. Molequinha de baixo aqui, prefixo. Eu olho a quantidade de carbonos. Cada vértice é um carbono. Ó. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Olha aí sua tabelinha de prefixos. Para 4 carbonos, é o but. É o but. Ok? Infixo depende do tipo de ligação entre carbonos. Olha aqui, é tudo simples, queridos. Se é tudo simples, o infixo é o an. Sufixo depende da função orgânica. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto termina com O. Molequinha do butano. Tá bom? Lembrando que nos alcanos ou parafinas eu sempre tenho o quê? Cadeia aberta. E sempre o quê? Ligação simples entre carbonos. Tá bom? Ligação simples entre carbonos, cadeia aberta. É assim que eu defino um alcano. Agora, os exercícios que eu deixei aqui embaixo, vamos fazer, vamos resolver eles. Olha aqui, prefixo. Depende da quantidade de carbonos. Vamos contar? Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Olhando sua tabelinha de prefixos, você vai ver que o prefixo para 7 carbonos é o epit. Infixo. Só tem ligação simples entre carbonos. Ó, estamos vendo alcano. Alcano só tem ligação simples entre carbonos. Então, o infixo é o an. É o an. Só tem carbono e hidrogênio. Terminação é o O. Heptano. Ok?
Molequinha de baixo aqui, ó. Vamos ver aqui? Quantos carbonos tem? Ó, fazer de azul aqui. Ó, a gente tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8, 9, 10 carbonos. Qual que é o prefixo para 10 carbonos? Olha a tabelinha, é o DEC. É o DEC. Infixo, eu olho o tipo de ligação entre carbonos. É somente do tipo simples. O infixo é o AN. Sufixo, depende da função orgânica. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, termina com O. É a molequinha do decano. Tá bom? Essa parte a gente viu em sala de aula. Fiz apenas uma retomada aqui. Ok? No próximo podcast eu retomo a parte dos alcenos e alcinos, tá bom? Um abração aí, bom estudo, fique com Deus e tchau!